Hoje, 21 de novembro de 2024, às 16 horas e 56 minutos, horário de Brasília, o Sol ingressa no signo de Sagitário. Ele sai de Escorpião, entra no signo de Sagitário e uma nova energia começa a ser manifestada por nós. O signo que mais sente a energia solar é o signo de Sagitário. São as pessoas que têm Sol, Lua, Ascendente, muitos planetas no signo de Sagitário. Essas pessoas sentem com mais intensidade a força do Sol quando ele passa por Sagitário. Só que os outros que não têm Sol, Lua ou Ascendente também percebem essa energia. Por quê? Porque o Sol é fonte de vida, é fonte de clareza, de vitalidade, de vigor, de saúde, de propósito. Então, quando o Sol está no signo de Sagitário, ele irradia toda a energia arquetípica de Sagitariano, não só para os sagitarianos solares, lunares e ascendentes, mas para toda a humanidade. O Sol não é apenas o astro que ilumina a Terra toda. Ele tem um papel simbólico fundamental, que é o de mantenedor da vida. Então, quando ele passa por um signo, ele ativa, ele desperta as qualidades que este signo tem em nós. Ao despertar esses arquétipos, ele traz à tona não só as qualidades positivas do signo, no caso Sagitário, o otimismo, a força de vontade, a coragem, mas também vai trazer os desafios que esse signo enfrenta. Então é muito importante a gente ter clareza desse momento, o que ele está trazendo, o que ele vai não só iluminar, colocar um holofote em cima para a gente olhar, mas o que a gente precisa desenvolver quando esse signo ou qualquer outro signo é iluminado pelo Sol. E essa energia não vai ser exclusiva dos sagitarianos, solares, lunares, ascendentes. Toda a humanidade vai estar recebendo essa energia de Sagitário, que é uma energia de expansão, de crescimento, de movimento, de aventura, de busca. Sagitariano é o grande buscador do zodíaco. Sagitário é o grande buscador e ele ativa em nós o nosso grande buscador. Então, esse é um momento onde a gente vai procurar encontrar significado maior na vida, encontrar um significado maior para a nossa existência. A gente vai procurar andar mais em sintonia com as leis divinas, com a natureza. A gente vai procurar se conectar mais com os nossos instintos, assim como são os sagitarianos. Como vocês podem observar, ele é um signo que é metade cavalo e metade humano. Então, é um signo da natureza, que precisa obedecer aos seus instintos. Então, esse é um momento onde todos nós devemos buscar uma conexão com os nossos instintos selvagens, animais, com o nosso faro, com a nossa audição, com a nossa escuta, na verdade. Não é nem tanto a audição, é a escuta do outro. E não por acaso o Sol está em Sagitário, na casa 7 no mapa calculado para Brasília. No mapa do ingresso do Sol em Sagitário, a gente pode observar um aspecto positivo entre o Sol e Marte. Isso quer dizer que é um período onde a gente vai estar com muita energia de aventura, de descoberta, de necessidade de avanço, de progresso. Porém, o dispositor de Sagitário é Júpiter e ele está em retrogradação. E ele vai ficar em retrogradação até o ano que vem.
E este período do Sol em Sagitário é um período de 30 dias, vai do dia 21 de novembro a 21 de dezembro. Então, é importante que nesse período a gente sim queira avançar, no entanto, a gente reflita para que lado que esse progresso ele precisa ter nesse momento. Qual a direção? É uma direção mais externa ou é uma direção também interna para a gente observar a nossa relação com o outro, para a gente observar a nossa escuta em relação ao outro? O Sol está na casa 7, então é um momento de iluminar o outro. O Sol também faz um bom aspecto com Plutão. Isso significa que as transformações que forem feitas a partir de agora, elas precisam ser feitas com muita sabedoria. E não só com sabedoria. Tem uma questão de justiça, e não a justiça dos homens somente, mas a justiça divina. Tudo que for feito a partir de agora é para ser feito pensando na lei de causa e efeito, na lei do karma, na lei de ação e reação, porque esse aspecto positivo favorece as mudanças. No entanto, a gente não pode esquecer que Júpiter, lá em Gêmeos, está em retrogradação. Então, requer que a gente faça sempre uma reavaliação de como é que a gente vai promover essas mudanças, e elas precisam ser promovidas com sabedoria, porque afinal a gente está falando de um Sol sagitariano. O Sol também se alinha de forma positiva com a cabeça do dragão, ou o nó do norte. E esse é um aspecto que eu vejo com muita positividade, não só de forma individual, mas para toda a humanidade, porque o nó do norte, ele fala para a gente a respeito do caminho que a gente tem que tomar. Ele é a nossa bússola. E com o nó do norte em Áries, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter impulsividade, a gente tem que ter ousadia. Então, a gente precisa ter confiança e ter autoconfiança. E a Lua em Leão também favorece essa autoconfiança. Até porque nós ainda estamos no ciclo lunar de Escorpião. Então, a gente está num momento de mudança emocional, num momento de transformação das emoções que vai ser feita com sabedoria, porque o Sol já entrou em Sagitário, então vai ser feita com sabedoria, com justiça, repensando os pensamentos, os pontos de vista, repensando a maneira como você troca e interage com as outras pessoas, procurando usar os instintos e refiná-los na parte humana do centauro, fazer esse refinamento das emoções, dos instintos. Então, esse é um momento muito importante daquele trabalho que a gente começou quando começamos a lua nova, do trabalho emocional. Os nodos, eles geralmente estão em retrogradação. Existem alguns momentos em que eles estão no movimento direto, mas é bem raro. E a maior parte do tempo ele está em retrogradação. Então, o que eu vou trazer aqui é só uma leitura um pouco diferente, foge de algumas regras e de algumas técnicas, mas observem que o nó do norte, que é essa cabeça do dragão, é essa bússola interna do que a gente tem que fazer. Em Áries diz que a gente tem que ter coragem, diz que a gente tem que ter ousadia, mas em retrogradação, o nó do norte, ele olha para Netuno. E talvez a grande pergunta para esse momento que a gente deva se fazer é que a maior forma de manifestar coragem é aprender a trabalhar o perdão, a dissolução, a transcendência. Lembrando que a gente está na fase lunar, ou seja, emocional, de transformação.
E a clareza vem com a sabedoria do Sol em Sagitário. A clareza vem com o entendimento de que há uma força maior que nos rege, que nos domina, não só essa força interna, mas a força da natureza. Se a gente for também fazer uma associação com a astrologia europeia, né, que nesse momento está começando o inverno, então também tem relação com a questão da sabedoria, que está sempre muito associada à longevidade. Inverno e longevidade são coisas que também têm uma associação bem, uma sintonia bem fina, dá para associar muito bem. Então, é um momento de reflexão, é um momento de repensar o que é coragem, o que é ser ousado. Ser ousado é xingar, é falar o que vem na cabeça, sem pensar no outro, ou ser ousado é efetivamente o oposto disso, é pensar no outro, é olhar para o outro e enxergar no outro uma divindade, uma deidade, porque é isso que todas as tradições nos falam há muito tempo. Agora eu vou passar para você importantes chaves para você abrir esse portal sagitariano que está começando hoje. A primeira delas é: busque abrir a sua mente. Pense que sempre tem algo lá na frente que você não aprendeu, que você não sabe, que você não conhece. Então, a sua mente tem que estar sempre aberta a todo e qualquer tipo novo de conhecimento, de sabedoria, de fala, de demanda que vem do outro. Então, esse é um momento de abertura, de expansão da mente, expansão da escuta, expansão da sua atenção para o outro. A segunda chave para esse momento é mire distante, mire longe, mire alto, sonhe grande. Não sonhe pequeno, não, sonhe grande. E já que você está sonhando, que a gente está falando de metas, de objetivos, mantenha os seus pés firmes no chão. Preste atenção, fique atento aos sinais, aos ventos. Os ventos são inspirações. Fique atento, meu amigo, às suas inspirações. Não deixe que elas simplesmente passem. A terceira chave é: busque experiências e conhecimentos que te conectem com algo maior. Vá fazer uma peregrinação, tire um dia para fazer uma visita a um templo e medite, se proponha a abrir a mente de forma diferente. Faça um dia de yoga ou de pilates, conecte o corpo com a mente. A parte instintiva das patas do cavalo, do centauro, com a parte humana, com a parte racional, com a parte lógica, prática. É isso que o Sol em Sagitário também nos pede. Então, essa é uma grande chave para você durante todo esse mês. Outra chave que eu quero te dar é: mantenha o otimismo, a esperança, a fé. Acredite sempre. Por mais que esteja desafiador, por mais que esteja doendo, por mais que esteja dilacerando você, siga acreditando, não jogue a toalha, acredite, tenha fé, sorria. Tem uma música, um mantra que é mais ou menos assim: acredite e tenha fé, o importante é ser feliz. Então procure as felicidades até nos momentos mais desafiadores. A próxima chave que eu vou te dar é: se conecte com o seu eu interior. Siga essa intuição, ouça a voz do seu eu interior. Muito mais do que qualquer outra coisa, essa é, acho que, a dica mais primordial para essa fase, porque você precisa estar conectada com o seu eu interior para aceitar todas essas mudanças e transformações que você está promovendo,
que você está se abrindo. Então, continue se abrindo, conectada com esse seu eu divino, que vai mostrar para você para que lado e de que forma e com como que você vai se abrir. E nesse momento a gente precisa ter uma profunda coragem para realizar as mudanças e as transformações necessárias. E não é no outro, é na gente. Então, como o nó do norte está em Áries, olhando para Netuno, eu recomendo que a gente repense o nosso senso do que é coragem, porque coragem é sabedoria, coragem é a gente ter a certeza de que aquele outro que nos fez mal, que nos prejudicou, que de alguma forma nos incomoda, tem uma divindade dentro dele. Quando o Sol está em Sagitário, a gente tem que procurar uma sabedoria maior. Quando o Sol está em Sagitário, a gente tem que procurar disciplina, a gente tem que procurar ordem, a gente tem que procurar ritmo, constância. E com o ascendente em Touro, essa constância se faz mais necessária ainda. A gente não pode esmorecer nesse momento, de forma alguma. Então a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter um projeto. Então coloque todos os seus planos, seus desejos. E como é que você vai realizá-los num papel? Porque a Vênus está em Capricórnio e exige também um pouco de ordem, de organização. O meio do céu do mapa desse ingresso solar está no signo de Aquário. Então a gente tem que inovar, a gente tem que renovar, a gente tem que se abrir para tudo aquilo que a gente antes considerava talvez inadequado para a gente. O incômodo é o que a gente tem que buscar. A gente tem que olhar e se perguntar por que isso me incomoda, por que eu não quero falar de determinado assunto, porque eu tapo os olhos para não ver para determinada realidade, porque eu insisto em me manter em um posicionamento, às vezes que carece de sabedoria, que carece de conhecimento, que eu não entendo tanto, mas que eu saio dando palpite. Então, tudo isso são coisas que são importantes pensar nesse mês de Sagitário. Já dei as chaves para vocês passarem por esse mês com um pouco mais de tranquilidade. Já já, em outro vídeo, eu conto mais a respeito desse momento tão importante do ciclo do Sol pelo zodíaco. Muito obrigada a você que ficou aqui até agora comigo. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha, comenta, me conta o que você quer saber sobre astrologia. A gente ainda vai falar a respeito do mito relacionado a Sagitário, que é Quiron, e também a gente vai falar a respeito do lendário Robin Hood Sagitário. Fica aqui comigo, se inscreve no canal.